Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do BocNews e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. É um prazer recebê-lo aqui, Paulo. Querido amigo Chico Leiscalo, o prazer é meu, especialmente em saber que nós estamos no primeiro programa ao vivo do ano, verdade, né? Na volta então, do programa. Motivo de grande orgulho, eu deveria ter trazido uma banda de música para comemorar essa reintrodução e esse ano de 2024, que a gente tem grandes perspectivas, porque tem eleição, e ano que tem eleição, tudo se movimenta, né? Parece que todo mundo fica bonzinho, vai ter muita coisa aí, vai ter muito político entrando na feira, muito político passeando nas comunidades. Apesar de tudo isso, há um renovar-se de esperança. Isso. Todo ano eleitoral, as esperanças se renovam no Brasil. O povo brasileiro, como sempre, muito crédulo, mas muito esperançoso também. Né? Como já ensinava Dias Gomes, né? Brasileiro, profissão esperança. É isso, então, isso. Mais, aliás, o Ano Novo é isso, né? É isso. O Ano Novo, embora seja um mero calendário que passou de um dia para o outro, ou seja, nada muda, mas nos renova a esperança. Porque você pensa, puxa, neste ano eu vou começar aquele famoso regime, neste ano eu pretendo fazer exercício, assim, neste ano eu vou ler aquele livro, e a gente... E neste ano agora, Paulo, São Vicente vai completar 492 anos oficialmente, no dia 22 de janeiro, ou seja, daqui a uma semana, né? São Vicente, você é um especialista, um profundo estudioso, conhecedor da história, não apenas de São Vicente, mas de toda a nossa região. Então vamos falar bastante sobre os 492 anos de São Vicente, é claro, também projetando a comemoração dos 500 anos, daqui a 8 anos. Parece muito tempo, mas não é. Quando vai se ver, enfim, comemorações que já andam sendo articuladas para tanto, e fala de tudo isso, inclusive do processo eleitoral, já que em São Vicente teremos, como em todas as cidades do Brasil, eleições para a Prefeitura Municipal e para a Câmara Municipal de São Vicente. Mas antes disso, eu queria chamar o Fernando de Maria para a sua saudação inicial aqui aos nossos amigos internautas, ao nosso convidado, aos nossos amigos telespectadores. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico, olá, meu Paulo, esses bem-vindos aí de volta ao nosso terceiro ano do Jornal em Foque, completando exatamente esta semana também, uma particularidade também, além do reinício aí, dos programas ao vivo, que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Faça como a Márcia Gouveia, que já mandou um bom dia aí para o nosso convidado também, e você também pode mandar perguntas pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Lembrando também que você pode assistir as demais redes sociais. Reprise 3 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 NET Claro e 45 da VIPWay e nas demais plataformas de streaming. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Fernando volta daqui a pouco, Paulo, com perguntas da redação, dos amigos internautas. Mas eu queria começar essa conversa, esse bate-papo, Paulo, falando sobre o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Estamos iniciando um novo ano, e o novo ano, como você bem disse, é sempre um ano de esperanças, de perspectivas e de prioridades também, de desafios. Né? O que você tem, o que o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente tem preparado, tem pautado para este ano, este exercício de 2024? Olha, quem nos acompanha nas redes sociais, Chico, acaba vendo que a gente tem uma atividade cultural quase que feérica, é uma coisa impressionante, até porque é a nossa responsabilidade não só de preservar a história, de preservar os estudos geográficos, os sociológicos, mas também de estimular o pensamento. Então nós ampliamos o nosso universo para poder chamar mais gente
e para mostrar para as pessoas que existem outras opções na vida. Criamos a Confraria Jovem, até porque nós todos estamos ficando mais velhos, e se a gente não ensinar os jovens a serem os nossos sucessores, como numa monarquia, a gente não vai conseguir ter gente para tocar para frente um acervo tão precioso. E lá existem discussões, inclusive de natureza política, não política partidária, eu digo política do convívio do social, do dia a dia, do cotidiano, exatamente, ipso facto, né? Agora, a programação para este ano é enorme. Nós estamos retomando a organização da nossa preciosa biblioteca com 57 mil volumes. Ninguém tem exemplares tão raros como tem o Instituto de São Vicente, até pela sua historicidade. Recebemos recentemente demandas novas, porque o Centro Português aqui de Santos acabou fechando uma das suas sedes na Costa, então a biblioteca da Amador Bueno foi cedida, a princípio, metade para a instituição, a outra metade ficou com Elos, agora o Elos nos devolveu essa outra metade, então temos ela completa, que foi sendo agregada, portanto, adaptação. O museu, com 26 mil itens, com documentos raros, com mapas raros, com fotos raras, um acervo fotográfico de 30 mil fotos, que é uma coisa bastante complexa e gigantesca, tudo sendo digitalizado agora para não há risco de perder, né, porque o papel, por alguma razão, perde, né, e é muita informação. E a atividade cultural nossa e de pesquisa histórica também muito férrea, tanto que nós temos alguns correspondentes e estamos tentando confirmar algumas informações históricas, que até falei com você um pouco antes do programa, que são importantes para a gente dirimir algumas dúvidas. Por exemplo, há notícias e evidências de que a primeira ocupação, a primeira chegada a São Vicente foi em 1493 e não em 1502, antes como da descoberta do Brasil oficial. Antes da descoberta oficial. Naquela oportunidade, Portugal não podia dizer que descobriu, porque senão teria invasão dos holandeses, dos franceses, dos próprios ingleses, que eram aliados ou não, mas eles tomariam a terra deste povo, é natural, né? Então havia um certo sigilo. Em 1498, há evidências muito mais sérias de que uma expedição com 8 naus, capitaneada por Francisco de Almeida, veio para essa região e se instalou exatamente no Mar Pequeno. O Mar Pequeno é aquela área depois da Ponte Pênsil, que é de águas plácidas e bucólicas, porque aquelas famosas cascas de nós que vinham de lá eram muito pequenas, e ali era um lugar de abrigo, onde se encontrava água suficiente, porque esta nossa região começou o Brasil por aqui justamente pela quantidade de água potável que nós temos. Para que você tenha uma ideia, São Vicente ainda hoje tem 15 rios e 6 córregos, são 21 fontes, se não tiver poluída, de água pura, né? E isso é uma grande riqueza. 1500 foi a descoberta oficial, 1502, aí já esquecemos de comemorar, porque esta ilha onde nós estamos agora, onde aqui está o enfoque, né? Nós temos a ilha de São Vicente, ela foi fundada no dia 22 de janeiro de 1502. Então a ilha já tem os 500 anos de colonização ou de civilização, né? Então, de uma forma ou de outra, foi um esquecimento. 1517, a cidade, a vila já tinha uma consonância muito forte, inclusive tendo sido o principal ponto de apoio à colônia brasileira da corte portuguesa. Então havia uma conexão muito forte com São Vicente. E quando eu falo São Vicente, eu não estou falando da capitania, estou falando aqui de Santos, de Guarujá, de Praia Grande, de Cubatão, de Mongaguá, é meio no genérico. De lá para cá, até a chegada do Martim Afonso, havia um desenvolvimento comercial muito grande, porque nós pegamos os diários, por exemplo, agora recentemente, dos descobridores dos fundadores de Buenos Aires, e curiosamente eles pararam em São Vicente para se abastecer. Então assim, você faz parte da história, ainda que indiretamente, né? Então a gente começa a perceber a riqueza histórica e cultural, porque aí a gente vai buscar, começou quando a ocupação formal desta área? Foi naturalmente com os ocidentais. Se a gente for ao pé da letra, os eurasianos, hoje chamados eurasianos, europeus e asiáticos, chegaram aqui há 12 mil anos atrás, período neolítico. E há no Instituto Histórico, inclusive, instrumentos que comprovam talhas, instrumentos cortantes, daquela época feito em pedra, justamente que prova a ocupação, por conta da água, né? Aí tivemos essa ocupação, e a história é muito rica. E aí eu começo a me perguntar, cá entre nós, Chico, Porto Seguro, só porque chegou o Cabral lá, hipoteticamente, ele colocou lá uma cruz de madeira, que não existe mais, né? Rezou uma primeira missa e foi embora. Ele não fundou nada, ele não abriu nenhuma vila, ele não montou nenhuma povoação. Chegou em Porto Seguro, viu lá o Santa Cruz da Cabralha, Monte Carlo, que bacana, aplausos.
Você vai a Porto Seguro hoje, Chico, você vê uma rede de 300 hotéis, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estrelas. Você vê aeroporto, você vê porto, você vê gastronomia, você vê atração musical, você vê aquilo tudo efervescendo. Uma referência turística do país. Gerando emprego. Claro. E agora, o que eles têm? Nada. Eles têm apenas o fato do Cabral ter chegado lá. Aí a gente vem para a nossa região. Meu Deus! Berço da independência, terra de José Bonifácio, primeira vila fundada de maneira oficial, Célula Mato, primeiro porto, primeiro trapiche, a primeira paróquia, tudo é primeiro aqui. Olha, só um dos primeiros já daria motivo para a gente festejar muito, né? Ninguém faz nada. A impressão que dá, que isso nos anestesiou de tal maneira que a gente começa a olhar para a história como, é história. Quando, na verdade, o turismo histórico-cultural é a nossa vocação, Chico. Você sabe disso. Como é que você vai atrair? A proximidade com São Paulo, nunca pensamos. Nós estamos a 65 quilômetros praticamente via imigrantes de São Paulo para absorver esse turismo, né? E aí você pega uma cidade como a minha, São Vicente, vou dar um exemplo aí. Você vem pela Imigrantes, você tem 2 entradas para a cidade, ou seja, não estimula o turista. As entradas são feias, a cidade não está cuidada, pelo menos como deveria. Você passa pela Imigrantes e olha para os lados, olha para um lado, olha para o outro. Aí você chega em Praia Grande, você vê jardins, coqueiros, a iluminação, né, aquela coisa toda. Você fala, meu Deus, o que está havendo de tão divergente entre um território e o outro? Santos, por exemplo, você chega nesses jardins, ciclovia, um exemplo vivo. Eu recentemente comprei uma nova bicicleta, porque disse que agora eu virar atleta, tudo conversa. A gente anda 3, 4 vezes, depois esquece ela e aí pega uma vez a cada 6 meses. Você sai pela ciclovia, por exemplo, você vem em Santos, aqueles frondosos chapéus de sol, né? Que te protegem mesmo no calor inclemente. Então, se o Chico La Scala resolver andar de bicicleta pela ciclovia ao meio-dia de um domingo, ele não vai ficar torrado. Sim. São Vicente não tem uma árvore para proteger você na ciclovia. A ciclovia passa no meio da rua. Então, assim, se a gente quer ter turismo, tem que pensar no turismo, você entende? A gente tem que ter estrutura hospitalar, de segurança, de transporte público. Tudo isso tem que ser pensado com grandeza, aprovando exatamente essa história tão rica. Porque a nossa história é grandiosa. Eu sempre me defendi a seguinte tese. Eu acho que São Vicente deveria ser tombada, sabe, pelo patrimônio histórico, pela importância da cidade e receber os recursos devidos, a exemplo do que aconteceu na Bahia. Tá certo? Exato. Com muito mais razão, São Vicente, a nossa Baixada Santista, mereceria os cuidados, aquele cuidado extremo, como uma joia, sabe, que você tem que cuidar com todo esmero, com toda delicadeza. São Vicente, célula máter da nacionalidade, a par de qualquer paixão regional, é uma região belíssima, não há trecho mais bonito na nossa região do que aquele de São Vicente. Você sabe que Niemeyer foi na minha casa, o Oscar Niemeyer foi na minha casa quando era para a instalação daquele memorial dos 500 anos. Naquela época o Márcio França procurava um espaço onde ele pudesse instalar e houve aí uma série de divergências, porque a princípio ia colocar naquelas pedras que tem logo na subida da Ilha Porchá do lado direito, mas o Ministério Público não concordou, pensou-se em 3, 4 lugares e ele foi à minha casa justamente para olhar a Bahia. E eu lembro que ele olhou para a Bahia, já muito idoso, e falou, é a Bahia mais linda do mundo. Você não tem noção como aquilo me encheu de orgulho, porque lá de cima aquilo é lindo, né? Aí eu fico imaginando aquela Bahia com campeonatos de vela, de natação, de caça submarina. Ou seja, você tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Ou seja, é preciso que alguém se importe com isso. Quer dizer, o governo federal, o governo do estado, o governo municipal, nós sabemos das dificuldades econômicas, enfim, mas, ou seja, o próprio setor privado tem que olhar para São Vicente com muito mais cuidado. Eu espero que pelo menos para os 500 anos oficiais, e daqui a 8 anos, nós tenhamos uma nova São Vicente, quem sabe? Eu rezo que sim. Eu rezo que a gente consiga não só São Vicente, porque as nossas fronteiras, elas são meramente simbólicas. Sim, é uma região conurbada. Quando você pega, por exemplo, a ilha de São Vicente, nós estamos aqui em Santos agora, eu daqui a pouco volto para a cidade vizinha, mas se eu não soubesse que ali era a fronteira, para mim era uma coisa só. Imagina o turista. Imagina para o turista que ele acha que ele sai de Santos e continua em Santos. Ele vai, frequenta São Vicente, toma banho de mar em São Vicente, almoça, fui para Santos.
Na verdade, Por isso que quando a gente fala da história de São Vicente, a gente não as está... imagens aí, olha que coisa. Olha a Ilha Porchá, belíssima. A gente quando fala de São Vicente, lá atrás a praia de Paranapuã, aquela praia onde estão as tribos indígenas, A Ilha Porchá, famosíssima, até com o Memorial Niemeyer bem na frente. O Ilha Porchá Clube, né, que sempre foi tão brilhante, tão grandioso. Aqui embaixo a Praia dos Milionários. Aliás, ontem Praia dos Milionários. me perguntaram por que chamava Praia dos Milionários. Aí eu expliquei, é uma área de fundeio. Eu não sei se você sabe, as praias normais, a areia vai descendo devagarinho. Sim. Ali na Praia dos Milionários, você deu 3 passos, a água está na tua cintura. Deu mais 2, está no teu pescoço. Por que Praia dos Milionários? Porque os grandes milionários, com seus iates e suas grandes barcos, encostavam ali e praticamente as madames punham o pezinho na água e estavam na areia. Então acabou sendo chamada de Praia dos Milionários. E acabou ficando esse nome, não que ali morem milionários, mas eles frequentam aquela região. Olha aí a Praia dos Milionários. Essas pedras da esquerda que eu falei para você era onde estava previsto preliminarmente a construção do Memorial Niemeyer, que não foi possível. É uma área maravilhosa. Essa nossa cidade do litoral são lindas, né? Eu acho maravilhosas. Mal aproveitadas. Fernando Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Realmente a história de São Vicente é maravilhosa, é riquíssima. É engraçado, eu tive recentemente agora em Salvador, né? E aí, até com uma peculiaridade, comentando lá, entrei na Igreja Matriz, que fica ali no Pelourinho, enfim, perto ali do mercado, tudo. E aí o historiador ficou nervoso, porque eles colocaram lá que a Igreja Matriz de Salvador é a mais antiga do Brasil. Eu falei, não é bem assim, né? A gente tem lá em Santos, São Vicente, aí também, no caso de Santos, principalmente, a questão do Valongo, que é mais antigo que a de Salvador mesmo, né? Algo em torno de 15, 16 anos, mais nova nesse sentido. E aí ele ficou muito irritado, não acreditou, dizendo que, olha, esses turistas vêm de fora aqui falar mentiras, tal, enfim, isso dentro da igreja. Enfim, só uma curiosidade para ver como que eles valorizam, né, essa questão. Para quem não conhece, acaba ficando aí essa imagem, uma bela igreja, aliás, a Igreja Matriz lá em Salvador. Mas, Paulo, eu gostaria de saber, a Prefeitura de São Vicente criou uma comissão aí para discutir a questão do aniversário dos 500 anos de São Vicente. Gostaria de saber qual é o papel aí do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente dentro desse contexto, o que ele está contribuindo, se foi convidado, é claro, para poder levar adiante esses projetos, como o Chico falou, 8 anos voam, literalmente, né? Então, até é importante aí saber o que vai ser feito, o que está sendo feito aí por parte da Prefeitura, dessa comissão aí que foi recentemente criada no ano passado. Amigo, na verdade nós estamos convidados até a fornecimento da informação histórica, até porque ela não para. A história, embora ela não mude, Chico, a história está escrita e ela está escrita, mas fatos novos, fatos supervenientes nos adaptam a essa nova história. Então, assim, a gente tem trabalhado muito em torno desses 500 anos para tentar valorizar os pontos principais. O Instituto Histórico e Geográfico faz parte, até como vitalício, do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da cidade, e a gente tem trabalhado muito em cima desse planejamento para esses 500 anos oficiais de forma democrática de governo, né? O Fernando, inclusive, falou uma coisa muito curiosa. A primeira paróquia do Brasil foi a de São Vicente. Chamava-se a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Curiosamente, não era de São Vicente Mártir. Ela só foi de São Vicente Mártir depois do maremoto. Mas mesmo assim é a paróquia mais antiga do Brasil. A primeira imagem sacra feita no país, de terracota, né, de barro, a imagem da Nossa Senhora da Conceição, que foi feita em São Vicente, deveria ter ido para Itanhaém, que seria a segunda cidade mais antiga, nunca foi, acabou ficando aí por 400 anos em São Vicente, na Igreja Matriz. Depois ela saiu da Igreja Matriz, foi emprestada para uma exposição em Nova York, voltou com uma trinca perigosa, porque corre o risco da estátua se danificar, e aí nós decidimos então que ela ficaria
em exposição permanente no Museu de Arte Sacra dos Santos, ali pertinho da rodoviária. Ela está lá, mas é a primeira imagem, portanto, ninguém tira essa primazia. Agora, os trabalhos dos 500 anos já começaram há bastante tempo, não é agora não. Nós já começamos a planejar tanto a instituição histórica com os historiadores desde o século passado, se é que se pode dizer isso. Porque nós chegamos a comemorar os 500 anos da ilha, que foi a Ilha de São Vicente, de 22 de janeiro de 1502. A gente não pode esquecer isso. E ao pé da letra, se confirmada essa informação de que os primeiros ocupantes desta região aqui chegaram em 1493, a coisa muda ainda de figura, não por conta dos 500 anos. Os 500 anos, e aí é importante ressaltar, muita gente diz, a primeira cidade foi Cananéia, a primeira cidade foi Itanhaém, todo mundo diz que a primeira cidade foi lá. Na verdade, Martim Afonso, quando veio para cá com o processo colonizatório, ele vinha para colonizar mesmo de maneira oficial, ele visitou muitas cidades do litoral. Sim. Realmente esteve em várias delas. Mas a escolhida para ser a primeira cidade com forma de governo organizada, e aí a virtude de São Vicente, a primeira Câmara de Vereadores foi de São Vicente, sim, o primeiro prefeito, que à época chamava intendente, foi de São Vicente, o primeiro juiz de paz foi de São Vicente. Então, assim, esta primazia não se tira. E eu insisto, quando eu falo a palavra São Vicente, eu estou dizendo a capitania de São Vicente, ou aquela coisa mais grandiosa que envolve Santos, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, esta região toda. Até porque Praia Grande, até 1963, era São Vicente, Mongaguá da mesma forma. A zona noroeste de Santos, desde 1953, é Santos, mas anteriormente era São Vicente. Onde está lá hoje, por exemplo, o engenho dos Erasmos, efetivamente era São Vicente, né? Nós temos um outro engenho lá em frente ao Porto das Naus que mereceria uma recuperação arqueológica, que era o engenho do Jerônimo Leitão, tão importante quanto, que usava justamente a produção de cana da fazenda Paranapuã, onde hoje está o bairro do Japuí. A cana era colhida, era levada para este engenho do Jerônimo Leitão, processada e já saía pelo Porto das Naus para a Europa. Então a nossa moeda de troca era literalmente o açúcar de cana, né, da cana de açúcar. E aí que desenvolveu, por conta dessa quantidade de água, e eu disse a você, não sei se agora no ar, mas disse em off, nós temos em São Vicente e nesta região 15 rios e 5 córregos. Então são 20 fontes de água potável. Portanto, aquela famosa história, se plantando tudo dá, porque se tem água potável, você consegue plantar. Claro. E aí acabou virando realmente um produtor agrícola, um latifúndio agrícola muito grande. Tanto que na época que o Matias Alberto Casimiro da Costa veio para Santos como um grande investidor, ele na verdade tornou-se o maior produtor rural do país, utilizando exatamente toda essa região. Você quando vai subindo a Imigrantes, olha para a esquerda, vê aquele vale lindo cheio de eucaliptos. Aí você olha e fala, pera um pouco, o eucalipto não é árvore nativa da nossa região. Sim. E eles estão gigantescos, foram plantados pelo pioneirismo deste velho português que chegou aqui para investir, marido de Ana Costa, e na verdade ele acabou criando um latifúndio e fez Santos realmente crescer. Aliás, foi uma grande sorte, Santos cresceu mesmo por conta de uma situação de amor. Tá aí uma coisa interessante. Quando o Matias veio ao Brasil, ele não veio como um português normal, ele veio como um grande investidor. Ele tinha muito dinheiro e queria colocar muito dinheiro aqui no Brasil, até para tornar um empresário mais poderoso. A intenção dele, a princípio, era parar no Rio de Janeiro, na capital do Império até então. Só que ele chegou lá e ele conheceu em Maricá uma moça muito simpática chamada Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré, filha do famoso doutor Azevedo Sodré. Como Santos era uma área muito problemática em termos de endemias, porque quem conhece a Santos antiga sabe que tem um monte de nascente saindo no meio da cidade, quer dizer, todo lugar tem canalizado. Hoje raramente você vê uma nascente aflorando, mas elas estão canalizadas, vão para os canais, vão para algum lugar de dreno. O Azevedo Sodré veio para cá para encontrar uma solução, porque o porto trazia hepatite, febre amarela, febre tifoide, era uma coisa impressionante. E precisava, de uma forma ou de outra, acabar com essas doenças, até porque tínhamos apenas a Santa Casa de Misericórdia, que à época nem era aqui, era do lado de lá, era do lado de trás, em cima do tal do Túnio Rubens Ferreira Martins. E aí, na verdade, o Azevedo veio para cá e foi ele que teve a ideia de drenar a cidade. Evidentemente que ele falou, vamos cortar a cidade com canais, a ideia a princípio. Depois, Saturnino de Brito, que acabou ganhando todos os brios, né, veio como engenheiro e aí projetou aquilo. Mas foi a fórmula mágica. Quando Azevedo Sodré veio para cá, ele trouxe as 9 filhas e o único filho. Eram 10 ao todo, 9 mulheres e um rapaz.
foi quando o Matias, apaixonado por Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré, que depois tornou-se Ana Costa, ele acabou vindo junto. E foi a sorte, porque aí surgiu exatamente a Vila Matias, que foi o primeiro bairro do país que tinha água encanada e esgoto encanado, ou seja, não era nada jogado em natura, tinha um processo diferente. E aí veio aquele primeiro sistema de transporte coletivo. O bairro saneado do país. Do país, isso é uma honra para a cidade, tem que ser valorizado. E o transporte coletivo, que eram bondes puxados a burro naquela época, porque não tinha energia elétrica, não tinha motor, não tinha combustão. E mesmo assim, ainda uma pessoa evoluída, porque o Matias não colocava ali os burricos para puxarem 10, 15 quilômetros. Eles andavam 1,5 km, paravam, trocavam-se a parelha, outro mais 1,5 km, ou seja, até o senso ecológico já existia naquela oportunidade. E a gente não trabalha isso. Mas os nossos 500 anos... Veja quanta informação importante, relevante se obtém. Que podem corroborar. Questão histórica, porque, Chico, quando a gente fala de 500 anos, dá a impressão que a gente vai comemorar só aquele fato pretérito. E, na verdade, não. Eu diria, vamos comemorar os 500 anos que esta região se engrandece, que ela é uma referência. Nesses 500 anos, eu acho que nós temos que homenagear José Bonifácio de Andrade Silva, nós temos que homenagear tantos vultos em o Padre Bartolomeu de Gusmão, nós temos que homenagear grandes personalidades, Benedito Calixto de Jesus, né? Foram 500 anos de uma vida muito profícua, muito grandiosa, que a nossa região tem que aplaudir. Então a gente não pode se limitar só ao fato histórico. Muito bem, Paulo, eu vou pedir a sua licença, nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Doc News. Inscreva-se e receba as informações do site docnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Doc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 15 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Lembrando que daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro, São Vicente completa oficialmente 492 anos. Tem que ser comemorado, a célula máter da nacionalidade.
Eu queria saber, temos hoje, ainda não temos ainda o nosso Celso Vernizzi. Então vamos aguardar até o final do programa, o Celso comparece, e aí nós chamamos, viu, Paulo? Mas, Paulo, eu queria aproveitar esse segundo, vou falar de um tema que eu acho que é obrigatório. Você é uma personalidade de São Vicente, conhece muito bem a cidade, está há muitos anos à frente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que, aliás, é uma referência cultural, histórica, turística, arquitetônica, patrimonial de São Vicente, e não só de São Vicente, de toda a nossa região. Né? E São Vicente, como se sabe, vive problemas gravíssimos, seríssimos, há décadas. Né? Problemas de saneamento, problemas de habitação, problemas de população em situação de rua, na saúde, enfim, são problemas gravíssimos que vêm sendo enfrentados pelos munícipes com muita bravura, muita força, porque é preciso ter muita força, muita determinação, muita resiliência para enfrentar problemas tão sérios como os que a nossa São Vicente enfrenta, com poucos recursos, sem orçamento. E assim mesmo o prefeito Caio Amado chega ao último ano do seu mandato, pelo menos seu primeiro mandato, já que ele é candidato à reeleição neste ano de 2024. Depois de 3 anos de mandato, eu queria que o Paulo, que é um profundo conhecedor de São Vicente, fizesse uma análise, uma avaliação desse período de governo. E também acrescentaria o seguinte, Paulo, não há hoje, pelo menos que se tenha conhecimento, oposição em São Vicente. Quer dizer, o próprio grupo do ministro Márcio França hoje apoia o governo, a gestão Caio Amado. A deputada estadual Solange Freitas, que foi candidata contra o prefeito Caio Amado na última eleição, também hoje aderiu e faz parte do grupo de apoio à administração Caio Amado. Todos esses apoios, meu caro Paulo, significam que o prefeito está fazendo uma boa gestão? Não obrigatoriamente. Eu tenho o entendimento que esses apoios todos se cercaram da cidade no sentido de tentar dar suporte a uma São Vicente que a gente precisa renovar. A cidade tem que ser recriada. Ela tem uma série de deficiências que você citou, Chico, que são bastante graves. Eu, particularmente, tenho algumas discordâncias até pessoais com relação à gestão do prefeito por conta de algumas coisas que eu acho que poderiam ter sido melhoradas e não foram, né? Mas eu sou só um munícipe, eu não sou um político nem um ente político, embora seja um ente político dentro da cidade por conhecer todas as pessoas. Acho que a cidade precisa implementar muito o processo de turismo, né? Como nós dissemos já, Porto Seguro, que não era nada, e São Vicente, que tem tudo, não tem um turismo adequado. Os acessos à cidade são péssimos pela Imigrantes, a principal rodovia, que deveria ser um canal de comunicação. Hospitais, a cidade praticamente inexiste. Tem um hospital alugado a um preço exorbitante, hoje chamado Hospital do Vicentino, com 118 leitos para uma população de 340 mil habitantes, ou seja, nada. Tem supostamente lá um ambulatório do Hospital na Costa, tem o Hospital São José, que não é credenciado pela Prefeitura para atender SUS, o que eu acho já um absurdo, porque está no centro da cidade, poderia ser grandioso, e o único hospital que de fato a cidade tem como municipal está sendo demolido agora. Então, assim, a minha inteligência, por mais que eu tente, eu não consigo entender. Eu construiria, eu reformaria o que tem, efetivamente, ampliaria o atendimento ao Hospital São José e, de uma forma ou de outra, construiria um novo hospital, uma nova condição em outra propriedade, né, em outro espaço. Rodoviária, por exemplo, rodoviária fica próximo de rodovia, até porque geralmente o ônibus para, descarrega os seus passageiros, pega os outros e vai para outra cidade. A cidade até hoje não tem uma rodoviária adequada, né? Era uma polêmica em torno da... Era uma alugada na Freitas Guimarães, depois colocaram no teatro. A cidade não tem um teatro. Então, assim, como é que eu posso concordar com uma cidade que não tem um teatro, que não tem hospitais suficientes, que o acesso do turista é ruim, né? Por exemplo, agora, uma verba de 8 milhões de reais do DAD para reformar Gonzaguinha. Como o prefeito tirou todos os quiosques, que aliás eram os elefantes brancos, eu achei aquela iniciativa brilhante, muito corajosa, tudo bem, mas vamos fazer ali uma segunda pista, vamos fazer um acesso entre a Biquinha e o Gáudio, aquela região, para criar uma orla adequada, vamos criar bolsão de estacionamento, porque o turista não vem por telepatia nem de helicóptero, ele tem que parar o carro dele para descer com a família, ele não tem como frequentar a praia. Então, assim, é tudo muito, da minha opinião pessoal, amador, é muito amador.
Está na hora de alguém dizer assim, espera um pouquinho, o senso de urbanismo não é esse. Não é colocar coqueirinho no centro da coisa, ou encher a cidade de Burgmans da vida, né? Porque hoje a cidade está cheia de lanchonetes, parece que a Burgman comprou a São Vicente. Todo lugar se vê Burgman. Eu não estou fazendo propaganda da marca, mas eu não preciso de tudo isso. Eu preciso de uma culinária caiçara. Preciso de um prato caiçara, preciso de uma biquinha que atrai o turista pela sua tipicidade. Eu quero um Porto das Naus que tenha minimamente lugar para parar, informação turística adequada, para que as pessoas possam dizer, a história é rica e nós estamos transmitindo isso para você. E atrair o turista para a cidade, para a região, eu diria. Nós temos que primeiro romper essas fronteiras naturais que existem entre os municípios, juntar todos os secretários de turismo, todos os secretários de cultura e falar, pera um pouquinho, vamos pensar metropolitanamente também nesse sentido. Então tem muita coisa. Agora, São Vicente, o que aconteceu? Voltou-se a velha política. O prefeito, evidentemente, através da manipulação de seus cargos, trouxe todos os grupos de oposição para baixo de si, portanto não há oposição. Ele está contando com a sua reeleição, embora ainda exista na cidade muita rejeição com relação ao nome. Eu acho que ele é um cara esforçado, eu não estou falando mal do Caio de forma nenhuma, porque é um cara que realmente se esforçou, mas talvez mal orientado. Eu acho que nenhum político vive se não conversar com a sua população. E aí conversar é ouvir os pontos de vista, é melhor aqui ou ali. Eu esses dias fiz um podcast, por exemplo, para a área continental, e o assunto era esporte, né? E aí começamos a falar de esporte, e eu fiz uma pergunta fatal. Eu falei, quantas piscinas públicas tem em São Vicente? Para a prática de natação, né? Sim. Nenhuma. Uma piscina pública. Aí eu perguntei a vocação. Nós tivemos, por exemplo, um jovem que era vicentino, nasceu no Nordeste, mas morava em São Vicente, que foi campeão olímpico de remo, né? Maravilhoso, tal. Tinha centro náutico ali de treinamento, hoje virou um lixão. Aí você fala, mas cadê o desenvolvimento do esporte nesse quinhão? Claro, né? Claro. A própria encenação da Fundação da Vila, que vai acontecer agora, ela está 3 anos sem acontecer, e ela que une a população com a sensação de pertencimento. Claro. E quando você conhece a sua história, você a valoriza e você diz, eu sou parte desta São Vicente. Claro. Né? Então me sente honrado e orgulhoso, entendeu? Então assim... Paulo, você é, por exemplo, um profundo conhecedor, estudioso de São Vicente. Você não cogita disputar a prefeitura, por exemplo? Engraçado, amigo. Eu nunca pensei nisso. Primeiro porque eu sou um técnico, eu não sou um político. Você sabe disso, né? Nós somos amigos há tanto tempo. Você já exerceu cargos políticos. Né? Já a convite. Aliás, acho que até desenvolvi um trabalho bom. Fui secretário de Cultura, fui secretário de Meio Ambiente, secretário de Turismo durante bastante tempo e gostei de fazer isso porque afinal tinha um projeto. Sim. Só que aí você esbarra, talvez, no próprio liderança do Executivo que não te permite voar mais alto. Claro que todo ser humano se sente na obrigação de servir a sua população. E não vou dizer para você que nunca passou pela minha cabeça, eu vou dizer que estou mentindo. Claro que passou. Mas eu também sei das minhas limitações. Eu sou um ser humano muito de pé no chão. Eu não tenho ego nem ambições desmesuradas. Eu acho que se eu tivesse ainda criado uma estrutura política, até poderia cogitar. Não que isso não possa acontecer. Tanto que nos grupos, supostos grupos de oposição, o meu nome aparece em todas as listas como candidato a prefeito, que eu não sou, digo claramente. Quem sabe, posso sair à vereança para começar alguma coisa no sentido. Você nunca foi vereador? Nunca fui vereador, não. Você acha que na Câmara Municipal de São Vicente você pode fazer diferença? Eu acho que em qualquer lugar em que o ser humano possa se doar, porque, por exemplo, lá no Instituto Histórico eu tenho um cargo voluntário, né? Ser presidente da confraria eu não ganho absolutamente nada. Estou lá todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, como uma doação pessoal. Conseguimos fazer uma revolução cultural na cidade. Resgatamos todo aquele patrimônio histórico que corria o risco de ser perdido. Né? Hoje está lá grandioso para poder as gerações futuras, num velho casarão de 1890, ao lado de uma casa de 1850. Ou seja, nós temos ali toda uma estrutura que foi sendo trabalhada nesses últimos 7 anos. Né? Agora, a ideia de um dia ser prefeito da minha cidade me daria muita honra, não tenha dúvida. Ou um dia poder ser eleito vereador à Câmara para poder trabalhar com a pequeneza que tem, às vezes, um cargo minoritário, mas com a vontade de dizer, gente, há algo de errado. Né? Shakespeare não dizia algo de errado no reino da Dinamarca, então a gente precisa corrigir isso. Né? Muito bem. Fernanda Maria, gostaria de ouvir. Está aí o Paulo, provável candidato à vereança em São Vicente, Fernanda. Prefeitura, por enquanto, não deve ter. Mas... Tem uma novidade aí. O Paulo está sempre presente, participando de vários programas aí, nas nossas emissoras de TV da região. Aí. É alguém que pode contribuir muito para o desenvolvimento de São Vicente. Aí.
Agradeceu aqui o Leonardo Pérez, aqui, mandando um abraço para o Paulo. É sempre ótimo ouvi-lo. O Leonardo também é nosso sempre participando conosco aqui. É uma pessoa, o Paulo, né? Uma pessoa que desperta a vontade de conversarmos por horas, de alguém com conteúdo e conhecimento capaz de abordar sobre qualquer assunto com maestria. É sensacional ouvir a história de quem conhece a história de São Vicente. Paulo, uma outra curiosidade também, aí obviamente você já foi secretário de Cultura, né, de São Vicente, e de que maneira, né, você fala muito a questão do turismo, de que maneira você, caso você seja obviamente candidato a vereador, e isso se efetivamente eleito, de que maneira você pode ser um indutor aí, ou um canal aí para poder ampliar as discussões na área cultural em São Vicente, até porque a gente lembra que o atual governo simplesmente acabou com a Secretaria de Cultura, depois voltou atrás, mas as informações são também que virou uma secretaria entre aspas, né? É algo como se fosse, na realidade, uma proforma aí nesse sentido. De que maneira aí você acha que, como indutora do desenvolvimento, no caso aí de desenvolvimento como negócios e perspectivas à área cultural, afinal, em razão da riqueza histórica de São Vicente, certamente isso pode ser melhor explorado. Simples. Eu tenho desenvolvido, como você tem visto, e o Chico também, um trabalho cultural enorme na cidade, mas um trabalho pela sociedade civil, né? Nós não estamos aqui de forma nenhuma trabalhando em nome do poder público. Aí eu pergunto para você, a cidade de São Vicente tem um teatro? Não, ela não tem um teatro. Ela tem um elefante branco que foi construído de maneira totalmente irregular, né, que não é útil para ser um teatro, e a cidade não tem um teatro. Como é que eu trago uma banda sinfônica? Como é que eu trago uma orquestra sinfônica? Como é que eu trago uma peça de teatro? Como é que eu trago uma discussão literária se eu não tenho espaço físico para fazer isso? É o mínimo. Por exemplo, nós temos em São Vicente um dos maiores ícones da composição erudita contemporânea do mundo. Maestro Beethoven Cunha mora em São Vicente, tem peças dele encenadas e interpretadas no mundo inteiro. Você entra no YouTube, você bate lá, olha, tem peças em Estocolmo, em Paris, em Nova York. Ele mora em São Vicente. Não é para dar a este homem uma escola de música? Ele é o maestro dos mais renomados no mundo. São Vicente tem uma formação cultural enorme. Nós mesmos mantemos e ajudamos a manter a Camerata São Vicente, que é uma orquestra de cordas maravilhosa, com violinos, violoncelos, né, violas. E nós temos o quarteto Caiçara, por exemplo, que são violinos, viola e violoncelo também, para poder passar um pouco de cultura para as pessoas e mostrar que existe um outro segmento. Então, assim, o que eu entendo? Que eu possa colaborar, e muito. Porque à medida que eu não seja apenas sociedade civil, que eu seja poder público, eu vou poder dizer, espera um pouquinho, está na hora da cidade ter o seu teatro, está na hora da cidade ter a sua escola de música, está na hora da cidade ter um centro esportivo, por exemplo, para ter uma piscina pública, uma quadra de vôlei, uma quadra de tênis, né? Alguma coisa assim. Quem sabe a gente não consegue estimular e até facilitar e implementar junto aos clubes sociais que tem na cidade alguma atividade que possa ser utilizada pela população. Então, assim, há uma carência muito grande em todas as áreas. E desde o começo do programa eu digo ao Chico, nós estamos amadoristicamente cuidando de São Vicente. Parece que não há um planejamento sério, né? É a história da Praia do Gonzaguinha. Como é que você vai querer turista se não tem onde estacionar carro? O turista vem de helicóptero? Isso não existe, você entendeu? Então você começa a cair a ficha e fala, pera um pouco, há algo de errado. O circuito de turismo histórico-cultural é trabalhado? Não, não é trabalhado. Então quando você vê uma cidade com tantas possibilidades, com tanto potencial, mas ao mesmo tempo com tantas carências, você fala, alguém está fazendo a lição de casa errado, ou minimamente equivocada. Nós precisamos de uma lição de casa bem feita. Planejamento, projeto, meta e objetivo tem que ser pensado todos os dias. E não é só da boca para fora. O Instituto Histórico e Geográfico, por exemplo, cresceu tanto e hoje é uma referência nacional, eu diria quase internacional, até pelo preciosismo do acervo,
Qual é a instituição brasileira que ganha a capa da principal publicação em Portugal e ganha 8 páginas falando da história da nossa região? O Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. A revista Mais Algarve, que é uma Mais Alentejo, perdão, Mais Alentejo e a Mais Algarve, são duas revistas grandes, circulando por lá, elas notificaram e falaram muito da nossa região para aquele público. E aquele público vem para cá querer conhecer. Claro. Só que tem que ter um preparo, nós temos que ter uma estrutura de saúde pública, porque o turista não vem para cá para correr o risco de ficar numa fila de um pronto-socorro durante 8 horas. Ele precisa de um atendimento rápido, ele precisa de uma UTI à disposição. Nós precisamos de segurança pública, né? Iluminação melhor na rua, geração de empregos. O que a gente não está vendo. A gente precisa de saneamento básico. A cidade ainda não é atendida com esgoto. Boa parte da cidade ainda é esgoto in natura, que não pode existir. Aqueles canais precisam ser limpos, precisam ser sedimentados, precisam ter bombas para acabar com as inundações. Só que todo político que entra na cidade vem e fala, vou fazer, mas não faz nada. É tudo conversa fiada para boi dormir. Eu acho que a cidade merece crescer, sem dúvida. Paulo, vou pedir sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 15 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Lembrando que daqui a uma semana, no dia 22 de janeiro, São Vicente completa oficialmente 492 anos de existência, a célula máter da nacionalidade. Mas, Paulo, eu agora queria continuar conversando particularmente sobre o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Saber dos apoios que vem recebendo, enfim. Mas antes disso, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja bem-vindo, meu caro Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Uma semana abençoada para todo mundo. Tempo de aproveitamento no estado de São Paulo, no litoral. Já no interior está chovendo em muitos lugares entre o norte, o noroeste e o nordeste paulista. Chuvas diárias de instabilidade que permanecem vez por outra provocando temporais e à tarde pode se agravar. Já entre capital e Grande São Paulo pode chover isoladamente à tarde. Mais difícil chover no litoral. Férias garantidas aí para muita gente que está passando o tempo no litoral. Situação boa com temperatura de 31 graus, muito sol e calor no litoral. No interior 32 a 34, na capital 30 a 31 graus. Um abraço a todos. A Cristal Piscinas continua fazendo a diferença porque tem tudo com muita variedade e qualidade e também os melhores móveis para o lazer. A Cristal Piscinas entra no seu 27º ano e cada vez melhor, ganhando a credibilidade de seus clientes. Tem um amplo estacionamento e mais. A mais bonita linha de móveis de lazer para você deixar a sua piscina linda, maravilhosa, com aquele tratamento que a Cristal pode dar, com a orientação técnica para você ter acessórios e produtos da melhor qualidade. 27 anos ganhando a confiança sua, porque Cristal Piscinas é simplesmente a melhor. O colega jornalista Celso Vernizzi, sempre preciso nas suas previsões com relação ao nosso tempo. Mas, meu caro Paulo, eu queria, como disse, falar um pouquinho sobre a questão dos apoios que o Instituto recebe, ou não recebe, né, mas deveria receber. Né? Mas antes disso, eu chamar o Fernando de Maria. Fernando, já estamos no último bloco do programa, Fernando. Chico, eu não sei se você sabe, mas o Paulo também, ele é presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo, né? Além de ter passagem também pelo Jockey Club, na realidade pelo Jockey Club de Santos Golf Club, mas também muito ligado ao Jockey Club. Essas são outras peculiaridades do Paulo também, e ele tem uma briga muito grande aí também com o futuro dessas duas grandes áreas aí em São Vicente. Então, até para esclarecer para os nossos internautas como é que está a situação desses dois locais importantes em São Vicente, e é claro também, se você puder falar desse trabalho à frente da federação aí no estado de São Paulo de sinofilia também. Golf Club e Jockey Club. Fui vice-presidente do Jockey Club de São Vicente e fui presidente do Santos São Vicente Golf Club. Duas áreas gigantescas, cercadas de uma mata e historicamente muito importantes. O Jockey Club por ter sido um pioneiro, né? 1950 já existia e o bairro chama Jockey Club em função dos grandes investimentos feitos pelo Turf na região. Claro. Boa parte das escolas daquele bairro foram construídas com recursos do jockey, asfaltamento de rua, caixa d'água, rede de drenagem, e simplesmente a gente está deixando morrer. Por quê? Porque o poder público resolveu de uma hora para outra taxar IPTU. Ora, se você paga uma quantidade exorbitante do seu pequeno apartamento, você consegue imaginar um Jockey Club com 213 mil metros quadrados ou um Golf Club com 276 mil metros quadrados? Os dois são área de reprodução de 76 espécies de aves. Tem nascentes, tem lagos, tem árvores centenárias que são jogadas ao léu
para construir provavelmente um Minha Casa, Minha Vida ou coisa que o valha. É evidente que eu sou contrário à venda dos dois, mesmo sendo sócio proprietário, pessoalmente aí como cidadão, eu sou contrário. Mas não há outra alternativa, porque se o poder público taxa em 4 milhões, ou se vende, ou se destrói esse patrimônio histórico e tão tradicional, ou simplesmente o poder público vai tomá-lo, porque você não vai pagar IPTU, ele vai tomar depois de algum tempo adjudicando isso. Então a ideia da venda é a única solução viável de uma área que é um pecado. Quem vai hoje ao golfe ainda pleno, eu estive ontem almoçando lá, aquilo é uma coisa linda, as árvores centenárias, aqueles gramados que estão lá há 108 anos, meu Deus, 108 anos de história, o campo de golfe mais antigo do país, ali era para se transformar num parque público, né? Ou em torno dele se transformar num parque público, mantendo inclusive a temperatura da região, porque 276 mil metros com mais 203 são quase 500 mil metros quadrados de verde, de preservação, né? Então é o que preserva, e a cidade infelizmente vai acabar perdendo isso. Com relação à Federação de Sinofilia, não, a história é diferente. Nós sempre fomos um polo importante de criação de sinofilia, para quem não entende, é a criação de cães de raça pura, o desenvolvimento e aprimoramento deles. Não fazendo disso um negócio, não é? O criador não é aquele que faz dinheiro, é o que faz melhoria genética em termos de temperamento, estrutura. E quando você vai comprar, tem a certeza de comprar um animal exatamente como o padrão determina. A federação está tranquila, são 47 clubes sinófilos no estado, que eu tenho o privilégio de estar visitando de vez em quando. Nós agora vamos montar uma assembleia para nos unirmos à Aliança Internacional, uma outra representação que nos leva aí a reconhecer os nossos documentos no mundo todo. Eu até recentemente estive julgando uma seletiva da Exposição Mundial, e a seletiva foi no Equador, mas eu acabei julgando, eu sou árbitro all-rounder, né? All-rounder é árbitro de todas as raças. Julguei no Peru, depois joguei no Equador, que eu não conhecia Quito, conhecia Guayaquil, mas não conhecia Quito, e depois fui à Colômbia também fazer alguns julgamentos. E me encantei com aquela região, aliás, me encantei com Quito, uma cidade maravilhosa, agora com problemas tão graves. Já estava naquela época que eu fui, faz 2 meses atrás, foi um pouquinho antes da eleição, um pouquinho antes eu estive lá julgando, faz 2 meses e um pouquinho. Até lembro que encontrei... Um clima pesado. Pesadíssimo, né? Encontrei-me até com hoje, presidente da República, na oportunidade de candidato. Eu tive a oportunidade de conhecer o avô dele, o Álvaro Noboa, em Nova York, isso há muitos anos atrás, e agora conheci o próprio candidato que acabou sendo eleito, que colocou o exército na rua. E lá o que se ouve é que os cartéis do Peru, de produção de coca, os cartéis da Colômbia, querem usar o Equador, o pequeno Equador, como, digamos, foco para desovar essa sua produção. E o objeto principal é justamente o Porto de Guayaquil, que é o principal porto daquela região toda, muito maior do que Lima, inclusive, embora Lima seja a capital. Então, assim, é um interesse econômico muito grande. Eu espero que interesse econômico do crime organizado. Do crime organizado, exatamente isso. Bom, tomara que a gente consiga, mas estamos aí mesmo. Agora, muito bem, eu queria agora, Paulo, aproveitar esse finalzinho do programa para colocar o seguinte: o Instituto Histórico e Geográfico São Vicente é, sem dúvida, eu já disse, uma referência histórica, arquitetônica, cultural, turística mesmo, enfim, patrimonial de São Vicente e de toda a nossa região. Portanto, que com uma atividade, como disse o Paulo no início do programa, atividade cultural intensa, respeitável. Vocês no Instituto, Paulo, recebem apoio do poder público, e esse apoio, se eventualmente vier, é suficiente? Você sabe uma coisa engraçada, Chico? A gente recebe apoio de todas as instituições privadas culturais do país. Eu digo apoio, suporte técnico, parceria. Sim. Nós temos convênio com praticamente todas as grandes universidades, até porque o patrimônio cultural e histórico que nós temos lá ninguém tem, né? Ontem eu abri na minha mesa um livro de 1734. Você acha um livro de 1700 em plenas condições, perfeitinho, impecável? Você não acha? Com referências históricas sim, importantes, né? Então, as instituições privadas e os conveniados com a nossa instituição, sim, até nos respeitam, nós temos contato com o mundo inteiro em termos de história, mais especificamente com Portugal, que é a nossa entidade mater, né? A gente trabalha muito com os portugueses e com os outros institutos históricos e geográficos do Brasil, que nos reconhecem como sendo hoje talvez um dos mais importantes, um dos mais relevantes. Mas do poder público, curiosamente, Chico, a gente não recebe nenhuma banana, para te falar a verdade. Eu reclamava esses dias dizendo, meu Deus, mas
nenhum saco de lixo o prefeito nos dá. Imploramos a Câmara de Vereadores emendas impositivas. Senhor vereadores, só destinam tanto, um pouquinho, nenhum centavo. Pedimos a todos os deputados. Você mesmo tem 2 deputados, peraí. O Caio França, deputado Caio França, deputada Solange Freitas, que embora seja... Os dois nos prometeram, me parece que para este ano, a Solange, inclusive, muito gentilmente até me ligou, o Caio tive contato com ele pessoalmente, prometeram, mas até agora é só promessa, né? Nenhuma emenda parlamentar. De boa intenção o mundo está cheio, né? E o deputado federal Mourão também nos prometeu, Alberto Mourão, tal, pela primeira vez, mas até hoje, se for falar agora, nesse instante, não veio um centavo. É graças à determinação da confraria, à ajuda das pessoas, à colaboração de voluntários, que a instituição tem crescido tanto, né, e tem desenvolvido tanto trabalho cultural grandioso. Né? Não tem apoio da prefeitura, não tem apoio do governo do estado, não tem apoio do governo federal, não tem apoio de deputados, de vereadores. Olha, fica difícil. Assim realmente fica muito difícil, e verifica-se por aí a luta, o esforço dos dirigentes do Instituto Histórico para mantê-lo de pé. Essa referência cultural, não apenas de São Vicente, mas de toda a região. Fernando de Maria, já estamos no limite, meu caro. Chico, agradecer ao Paulo essa luta aí, que não é fácil, né, manter o Paulo, de vez em quando, ele coloca nas redes sociais, né, até para limpeza de calha, né, essas dificuldades, que, afinal, é um imóvel também tombado, o patrimônio todo, aquela área que é um pulmão ali para aquele centro de São Vicente também, com árvores, e enfim. E, infelizmente, isso não tem tido uma recíproca nesse sentido. A gente torce aí para melhores tempos aí nesse sentido, para poder desenvolver e ampliar ainda mais as atividades do Instituto Histórico aí. Sucesso aí para o Paulo aí. E muito obrigado pela participação. E lembrando também, né, qual a expectativa em relação à retomada aí da questão da encenação do aniversário, a encenação de São Vicente também, que durante muito tempo ficou ausente, e voltar aí para esse ano. Houve até uma tentativa no ano passado de fazer nos bairros, mas pelo jeito eu acho que não deu muito certo, né, Paulo? Na verdade, quando você faz nos bairros, você diminui a grandiosidade do espetáculo. O grande charme do espetáculo é ser o maior espetáculo de areia de praia do mundo, né? No Guinness Book, aquela coisa elegante. E eu acho que isso, para a cidade, para a região, é muito bom, porque vem aquela famosa sensação de pertencimento. Quando você sabe da história e reconhece que você é parte integrante daquele espaço, você está participando, você diz assim, espera um pouquinho, aqui é o meu espaço, aqui é o local onde eu posso viver. O ano passado, de fato, fazer nos bairros não foi uma iniciativa muito inteligente, mas era que era viável. Esse ano estamos torcendo muito pelo sucesso da encenação, a gente espera que seja um grande espetáculo, embora tudo tenha começado muito tardio, né? Porque geralmente começa em agosto do ano anterior, etc. E este ano os ensaios começaram já em dezembro e janeiro, portanto vai ter menos movimentação, muito menos gente. Já tivemos encenação com 1.200 pessoas, hoje temos em torno de 200 e pouco, 300 pessoas, e se contar aí com os estudantes de balé que vão participar das academias, vai aumentar um pouquinho, mas não vai ser um espetáculo tão grandioso, mas a gente espera que possa tocar o coração do vicentino, do morador da Baixada. 1 quilo de alimento não perecível, vai lá, entrega o alimento, entra, assiste o espetáculo, como se fosse um grande teatro, a gente aplaude e gosta muito e ama São Vicente como nunca. Muito bem. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, nosso entrevistado de hoje. Agradeço muito a sua presença e, sobretudo, como sempre, os seus esclarecimentos, as suas informações históricas a respeito da nossa região da maior importância. Muito obrigado, viu, Paulo? Chico, querido, um prazer estar com você aqui, como eu disse no início do programa em off. Eu achei esses dias no YouTube uma participação minha com você no Opinião ainda, isso de 1912, ou seja, a nossa relação com o Fernando de Maria, né, com o Felipe, né, querido neto do brilhante comendador João Alberto Rodrigues. Eu me sinto em casa quando venho aqui. Tanto que eu cheguei já, você quer um café? Sabe aquela coisa gostosa? Então, obrigado pela acolhida, obrigado por abrir esse espaço e, principalmente, obrigado pela honra de primeiro programa do ano ao vivo aqui mesmo, eu estar protagonizando, isso para nós é motivo de grande orgulho. Na retomada dos programas ao vivo, do Notícia e Debate, depois de um breve período de férias. Muito obrigado, Chico, muito obrigado a todos aqui do BOC News. Muito obrigado, Paulo Eduardo Costa. E assim chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença do Paulo, do Fernando de Maria, e da equipe técnica em nome do Felipe, e sobretudo a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre.
Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.